noite, pessoal. Graça e paz. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus tenha cuidado, e eu tenho certeza que Ele tem cuidado de vocês. E é uma alegria estarmos juntos nessa noite para juntos celebrarmos e exaltarmos o nome de Cristo Jesus. Eu rogo ao Senhor que Ele esteja a proteger a sua vida, a vida da sua família, que vocês também, ainda desfrutando esse tempo de férias, estejam sob a proteção do Senhor. É bem verdade que vivemos ainda, um tempo de expectativas, mas também de confiança no Senhor por aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus vai fazer, e rogamos ao Senhor a proteção dEle sobre as nossas vidas, vivendo esse tempo ainda de pandemia, um tempo jamais, eu creio, vivenciado por muitos de nós, mas tem sido um grande desafio, um grande tempo de aprendizado, principalmente na confiança e no confiar naquilo que Deus tem falado para nós através da sua palavra. E que nesta noite essa palavra possa trazer um aumento de fé no seu coração, um pensamento, uma mentalidade de que mesmo diante das dificuldades, dos grandes desafios, Deus continua soberano sobre todas as coisas, e Ele continua a direcionar, e Ele continua a ser Deus, independente das circunstâncias e dos momentos que nós estamos vivenciando. Então, que nessa noite nós possamos ser alimentados pelo Senhor e também estimulados a confiar e a depender mais do Senhor, confiando na sua palavra. Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós te damos graças por esse dia, te damos graças por esta noite, quando nós nos reunimos para celebrar o teu nome, mesmo distantes fisicamente, ó Deus, mas nós podemos usufruir uns dos outros, da presença uns dos outros, e também da presença do Senhor que está sempre conosco. Independente dos distanciamentos, independente das circunstâncias, a presença do Senhor está conosco em todo o tempo. Nós te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pensamos e planejamos muitas coisas para esse ano de 2022 e confiamos e acreditamos que o Senhor nos dará as condições, nos dará a possibilidade de executarmos todas essas ações, todos os planos, e que o Senhor continue a nos dar o direcionamento, a nos dar sabedoria, para que continuemos firmes no propósito, na confiança do Senhor, e que Tu estás, ó Deus, no controle de todas as coisas. Remove, ó Deus, do nosso coração toda descrença, remove, Senhor, a falta de esperança, e enche-nos, ó Deus, da esperança que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor para as nossas vidas, para que continuemos a perseverar na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo e continua conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu eu te busco, toda hora espero por Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Presente eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Muito bem, nós vamos nesta noite ler um texto da Palavra do Senhor que está no livro de João, capítulo de número 17, no versículo de número 17. O texto diz assim da Palavra de Deus, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que o Senhor então aplique essa palavra aos nossos corações nessa noite e que nós possamos receber do Senhor as lições que Ele já tem preparado para nós nesta noite através da sua palavra. O texto começa dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não vou me prender hoje aqui o item santificação, mas eu quero pensar um pouco junto com vocês acerca da palavra de Deus, né? Meus queridos, nós vivemos um tempo desafiador e quero só, se bem que toda a nossa trajetória como crentes em Jesus Cristo ela é uma trajetória desafiadora, mas nesses últimos anos, 2020, 2021 e adentramos 2022, não tem sido tempos fáceis para nós, tem sido tempos desafiadores, né? Às vezes esse tempo desafiador, muitas vezes não é com a nossa própria vida, mas com a vida daqueles que estão ao nosso redor, de que de alguma forma, né, estão ligadas a nós e que de alguma forma se achegam a nós e que nós vivenciamos vidas e vidas que se entrosam, vidas que se relacionam com essas pessoas. E para muitas pessoas que têm vivenciado esse tempo de pandemia, começando aí em 2020, tem sido tempos de grandes desafios. Desafios emocionais, né? Desafio nesse campo das emoções, em virtude do surgimento, né, de várias questões que as conduzem a um viver não tão tranquilos e que tem afetado as suas emoções, levando alguma dessas pessoas ao desespero, à desesperança, à falta de perspectiva de dias melhores. Então tem sido grandes desafios para essas pessoas. A gente pode pensar também naquelas pessoas de uma faixa etária aqui já mais avançada, que precisaram no princípio ali da pandemia e até por longos tempos precisaram viver, né, vamos dizer assim, entre aspas, aprisionadas em seus locais, né, distantes de seus familiares, e isso foi um grande desafio para essa faixa etária, né? Os mais novos, muitos deles aí, e em muitos casos, eles transitaram e continuam transitando com mais facilidade. Mas as restrições
né, vieram principalmente para essa faixa etária, né, de pessoas idosas que permaneceram dentro dos seus lares. Então foram tempos assim de grandes desafios para essas pessoas. As pessoas do negócio, né, das empresas, os seus empresários, não vou dizer todos, porque teve uma boa parcela deles aí que não sofreram nenhum impacto, mas na sua grande maioria sofreram grandes impactos, e isso refletiu, né, na vida de muitas pessoas. Por que digo isso? Porque muitas pessoas foram, né, despedidas dos seus empregos, né, foram afastadas dos seus empregos e permaneceram dentro dos seus lares, na sua convivência familiar, que isso também já foi um grande desafio, passar longos períodos dentro das suas casas. Pessoas que não estavam acostumadas com isso tiveram que ter uma readaptação, né, a conviver em longos períodos com seus filhos, com os demais familiares, né, fazendo as limitações, saídas limitadas, né, sempre naquela tensão, naquele receio de serem contaminados pelo vírus, e isso causou de alguma forma um impacto no seio das famílias. E com relação aos empresários, foi essa grande dificuldade que eu creio que tiveram muitos empresários que tiveram dificuldade em despedir os seus funcionários, alguns deles já com longos períodos de convivência com a empresa, contribuindo com a empresa. Então foi um grande tempo, foi um tempo longo de desafios. Chegamos ao final de 2021, já na expectativa aí de 2022, vamos dizer assim, com um respirar, das coisas voltando ao seu normal, mas adentramos 2022 e agora surge novamente mais uma variante aí, que está nos conduzindo novamente a vivermos em alertas, estarmos atentos a essa pandemia. Então não tem sido fácil para todas as pessoas e para os empresários e para todos nós, né? As igrejas tiveram as suas portas aí fechadas, muitas igrejas que tiveram suas portas fechadas lá no início da pandemia. Os cultos permaneceram sendo transmitidos, né, através dos canais, e é o que nós estamos fazendo agora através do canal do YouTube. Então, para as igrejas, para os pastores, os atendimentos tornaram-se de forma não foram tão fáceis para a gente dar uma assistência aos amados irmãos que estavam vivenciando esse tempo de tensão agora. Então, meus amados, é um tempo de grandes desafios, é um tempo que nós estamos tendo que enfrentar, e por isso eu estou lendo esse texto hoje para os amados nesta noite, de João, que diz assim: a tua palavra é a verdade. Porque se nós não nos firmarmos na palavra do Senhor, eu creio que talvez muita gente da fé vai entrar em desespero. Vai pensar que Deus perdeu o controle da situação, de que Deus não é Deus e Deus não está agindo. Vendo parte do seu povo também, né, sofrendo as mazelas, né, desta pandemia, vivenciando esse momento de tensão. Porque, meus queridos, não vamos estranhar se dentro das nossas igrejas nós encontramos pessoas que estão em desespero, pessoas que estão com uma descrença, pessoas que estão perdendo a fé, alguns outros que se afastaram da comunhão, entendeu? Então nós não vamos estranhar essas coisas, não. Isso também falando dentro da igreja, porque se nós formos olhar para aqueles que não estão dentro das igrejas, a gente vai encontrar um outro cenário totalmente desafiador, com desafios muito maiores do que os nossos. Por isso, nesta noite eu quero te desafiar a pensar e a confiar na palavra do Senhor, naquilo que Deus está falando. Justamente isso, se nós confiarmos naquilo que Deus está falando na sua palavra, e nós meditarmos na sua palavra, e é disso que nós precisamos muito, muito mais nesse tempo de desafio, é confiarmos e acreditarmos de que tudo está sob o controle do Senhor. Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus não perde o controle da história. Há muitos momentos, na verdade, na caminhada, que parece que Deus perdeu o controle da situação. Mas não. No plano de Deus, no projeto de Deus, no Deus soberano sobre todas as coisas, tudo Ele tem sob controle. Poderíamos pensar aqui, só para ilustrar isso que estou falando, poderíamos pensar na questão da morte e ressurreição de Jesus.
Eu gosto sempre de pensar nesse trecho da palavra de Deus, quando Jesus ele é entregue ali, ele é conduzido pelos soldados romanos e ele vai ser colocado ali na cruz do Calvário. A princípio, nós poderíamos dizer, e talvez aqueles que estavam em torno ali, acompanhando todo aquele cenário, é dizer e a pensar o seguinte: aquele que se dizia rei, né? Aquele que se dizia Senhor, aquele que se dizia Filho do Deus Altíssimo, agora estava sendo conduzido a uma cruz, onde tudo parecia que se encerrava ali, que estava tudo acabado ali, se encerrava ali a história. Talvez muitos dali começaram a pensar sobre isso. E muitos até disseram, mas tu não dizia que era rei, e por que agora está aí? Mas aí a gente vai ter que pensar, e ao pensar nisso, por isso eu digo, nós precisamos ler a Bíblia e confiar no que a Bíblia diz. A história, na verdade, ali estava se cumprindo, né? Jesus, ao ser levantado naquela cruz, era a história, era o plano de restauração de Deus para nós, estava se cumprindo e se cumpriria na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estava no controle de todas as coisas, Deus estava conduzindo todo o processo. Por mais doloroso que fosse aquele momento, e foi doloroso, difícil às vezes até de compreensão, mas Deus estava no controle da história. Em momento algum, Ele perdeu o controle da história. Por isso nós precisamos, ter a palavra do Senhor como referencial nesses momentos difíceis que nós vivenciamos. Confiar de que a palavra do Senhor, como diz a palavra, ela é viva e ela é eficaz. E é isso que eu quero ler com vocês, o texto de Hebreus, capítulo de número 4, no versículo de número 12, que diz o que? O texto começa dizendo assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Por quê? Porque é Deus que dita e diz como a história deve acontecer, por mais difícil que nós venhamos a compreender. Então, aquele momento de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário era um momento em que Deus tinha um plano e tinha tudo sob controle. E o plano de Deus haveria de ser consumado justamente com a morte, Por mais difícil que seja a compreensão disso, com a morte de Cristo Jesus, o seu Filho, o seu primogênito. Porque através da morte de Jesus, muitos seriam resgatados, muitos seriam alcançados. E nós somos frutos da morte e ressurreição de Jesus. Mas o plano de Deus não se restringia apenas à cruz, ao sofrimento, ao derramamento do sangue, ao Jesus ter o seu corpo ali dilacerado pelos soldados ali. Não. O plano de Deus ele não se encerrava ali. Então, por mais difícil que seja a situação que você está vivenciando, ainda não é o fim. Esse não é o cenário que Deus deseja para você. Você ainda está num processo, como Jesus estava no processo de consumação do plano de Deus para a sua vida. Porque a vitória viria após a morte de Jesus. E nós chegamos e alcançamos a nossa vitória porque Cristo, em obediência à vontade de Deus, entregou-se, ele se entregou. Os soldados o prendem porque ele quis ser, ele se deixou entregar. E ele então vai subir naquela cruz do Calvário. Então, meu querido, minha querida, não fique preso ao momento difícil pelo qual você está passando. Peça a Deus para que você vislumbre o que está à frente para você. Porque era isso que estava reservado para Jesus. E a palavra de Deus vai dizer isso. A palavra de Deus nos assegura isso, porque a palavra de Deus é a verdade. E Deus, ao dizer isso, Deus cumpre a sua palavra. Então nós podemos confiar sim na palavra do Senhor, naquilo que Deus diz, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos confiar. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu e você, mesmo vivenciando tempos tão difíceis como com os quais nós estamos vivenciando, nós precisamos continuar
a confiar, a acreditar de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não muda, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus está controlando e direcionando todas as ações. Por mais difíceis que sejam, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. No que nós precisamos é continuar a olhar para aquele que é o consumador e autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Jesus é o alvo, Ele é o princípio, Ele é o fim, e nós precisamos olhar para Ele. Jesus confiou no Pai, por isso Ele se deixou ser levado até aquela cruz e morrer na cruz do Calvário para consumar o plano de Deus para a vida dele e também para as nossas vidas. Por isso nós podemos e devemos confiar. Ao terceiro dia, Jesus vai o quê? Ressuscitar. A nossa vitória está na ressurreição de Jesus, porque Deus não abandonou o seu Filho, como Ele também não nos abandona. Mesmo vivenciando momentos difíceis como esse, Deus permanece conosco. E Deus está atento, os seus olhos estão abertos, os seus ouvidos estão atentos às orações, ao nosso clamor que nós fazemos ao nosso Deus. Por isso nós podemos confiar e acreditar de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio, eu confio e eu sei que mesmo você talvez vivenciando um tempo difícil, um tempo de expectativa, às vezes até tempo de temor ao Senhor. Mas eu quero conclamar você nessa noite a ler a palavra de Deus, a confiar na palavra de Deus, essa palavra que é viva e que é eficaz, e que o Deus que diz, o Deus que fala é o Deus que cumpre a sua palavra. Eu gosto muito daquele texto e já fiz referência várias vezes a esse texto, né? E tem um texto de Lucas capítulo 7, no versículo de número 7, que diz assim, ó: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Aqui é uma palavra do centurião, daquele soldado, né, que tinha o seu servo enfermo, mas ele confiava de que Jesus Cristo poderia restaurar a saúde daquele homem. E ele diz o seguinte: olha, se o Senhor disser uma palavra, eu confio nessa palavra. Eu creio que essa palavra é verdade, ela há de se cumprir. Então diz uma palavra e meu servo será curado. O texto na sequência diz que o seguinte: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e o meu soldado sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Esse homem confiava na palavra do Senhor. Ele confiava na palavra de Jesus Cristo. E isso, Jesus observou que esse homem tinha fé. Então eu queria dizer para você nesta noite: tenha fé na palavra do Senhor, naquilo que Deus diz para você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu jamais te abandonarei, né? Eu estarei contigo. Eu sou o Senhor. Então confie na palavra do Senhor. Esse homem aqui, ele confiou na palavra do Senhor. E o seu servo teve a sua saúde restaurada. É para os que confiam no Senhor. E tem até um hino que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós vamos permanecer porque nós confiamos na palavra do Senhor. As lutas vêm para todas as pessoas, independente de qualquer posição em que esteja, as lutas vêm. Mas a diferença é que nós temos a palavra de Deus, nessa palavra, e nós podemos confiar, porque Deus é soberano. Eu gosto de um outro texto também, de João, capítulo de número 19, que diz assim, 19:30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Aqui está dizendo que o plano de Deus estava consumado. Esse plano tinha sido dito pelos profetas que antecederam, de que haveria de vir um Messias prometido, ele nasceria, ele seria levantado na cruz
mas não permaneceria ali. E agora o plano de Deus é consumado. É nessa direção, para confiarmos na palavra de Deus, é que eu quero dizer para você, pode confiar na palavra do Senhor. O plano de Deus para a sua vida vai ser consumado. Com pandemia ou sem pandemia, porque Deus é Deus. Ele continua sendo o Senhor da história. Ele continua dirigindo todos os nossos passos. E nós precisamos é confiar, acreditar de que a palavra do Senhor, há um Deus grande e poderoso que cuida e zela desta palavra para fazê-la cumprir. A sua palavra jamais falhou e jamais falhará. Ela permanece para todo sempre. E nós precisamos confiar nesta palavra. Deus é convosco. O Senhor dos Exércitos é conosco. Por isso nós precisamos confiar. E eu quero encerrar lá com o texto de Josué, que diz o seguinte. Josué, capítulo de número 1, que diz assim, ó. Josué, capítulo 1. Ele diz assim, no versículo de número 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Confia nessa palavra. Acredite no que está escrito aqui, porque é Deus dizendo para você, ó. Não foi Ele que falou? Então você precisa confiar. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Andar em momentos difíceis, Ele está contigo. Andar em momentos de mais tranquilidade, Ele também está contigo. Então, nós precisamos confiar naquilo que Deus está falando na sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Por isso precisamos confiar no que Deus fala através da sua palavra. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que Deus te conceda, nessa caminhada de 2022, viver numa expectativa de dias melhores. Essa pandemia vai cessar em nome de Jesus. Ela tem o seu tempo determinado. O Senhor já sabe. Nós aqui é que nós ficamos conjecturando e pensando quando vai ser, mas é um tempo ainda de vivenciarmos e experimentarmos o poder e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, de confiarmos de que Deus está no controle de todas as coisas e de que Deus não falha, de que Deus está no controle de toda a nossa história e que nós precisamos confiar, porque Ele está dizendo, estarei com você por onde quer que você ande. Que Deus então te abençoe, que Deus então conduza a sua caminhada em nome de Jesus. Um abraço e que Deus te abençoe. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés.
Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, independente das circunstâncias, independente do tempo, ela continua sendo a Tua palavra. Palavra esta que é viva e que é eficaz. Palavra esta que é a verdade. Verdade que liberta, a verdade que traz o refrigério, que traz o direcionamento para a vida, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Muito obrigado, ó Deus, porque a cada manhã o Senhor renova a nossa esperança. E nós Te louvamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Continua, Senhor, nos dando direcionamento. Continua, Senhor, nos dando a esperança, um renovo a cada manhã. E que, ó Deus, os Teus filhos, ó Deus, possam olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, independente das circunstâncias, independente das contingências do dia a dia, o Senhor continua sendo o Senhor da história, o soberano Senhor. Pedimos, ó Deus, sabedoria, discernimento, para, ó Deus, vencermos esse tempo, ó Deus, de grandes aflições. Eu sei que há algumas pessoas, ó Deus, em momentos críticos e que precisam do Senhor. Alguns estão enfermos em hospitais, mas que o Senhor possa visitá-los e, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, trazer o renovo, trazer a paz e trazer o apontamento, ó Deus, de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que nada, ó Deus, falhou e jamais falhará, porque é o Senhor que é o Senhor da história. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te engrandecemos, ó Deus, nesta noite, pela Tua bendita palavra, Senhor. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. Abençoa os aniversariantes da semana, meu Senhor. Ó Deus, que eles possam experimentar o melhor de Ti, Senhor, e que possam, meu Senhor, em nome de Jesus, Te agradecer e Te louvar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Abençoa aqueles que estão ainda em período de férias, que já estão voltando às suas atividades, que eles possam, meu Senhor, encorajados por Ti, olhar para esse ano de 2022 com a expectativa das grandes maravilhas que o Senhor vai fazer nas suas vidas e através das suas vidas, Pai. Move, ó Deus, a Tua igreja, ó Deus, em direção aos homens perdidos, para semear a boa palavra, independente das circunstâncias, para que pessoas sejam salvas, meu Senhor. Oramos assim, ó Deus, agradecidos pela Tua palavra e agradecidos, ó Deus, pela bênção que é ser Teu servo, ser Teu filho e ser Teu amigo, Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu manto de graça, de amor, ó Deus, e derrama sobre nós o Teu perdão, que pelas Tuas misericórdias nós não somos consumidos. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus então te abençoe, que o Senhor te conceda uma semana abençoada e abençoadora na presença de Cristo Jesus. Vamos avançar, meus queridos, confiantes na palavra, sabendo que a palavra do Senhor jamais falhará. Esta é a nossa palavra nesta noite, na expectativa de grandes coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Um abraço e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.